Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Semana 180 Segundos, um espaço de comunicação da Centro Marca. E hoje, na sequência da nota que deixamos aqui na semana passada, uma referência para a Spring Conference da APED e para o debate que ocorreu na mesma entre os responsáveis máximos dos dois principais grupos da distribuição alimentar em Portugal, Sonai e Jónio Martins. Uma conversa pré-gravada entre os dois protagonistas maiores do retalho alimentar em Portugal, uma conversa bem conduzida, mas que apesar de tudo se focou bastante mais no contexto que propriamente no negócio. E uma conversa que teve algumas curiosidades. A primeira delas, perceber que Pedro Soares Santos e Cláudia Azevedo aparentemente não se conheciam antes deste debate, ou que no grupo Jónio Martins a avaliação que se faz do impacto do canal Horeca no seu próprio negócio ultrapassa os 15% do seu volume de negócios total. Foi uma conversa em que em vários momentos houve uma consonância muito clara de posições, houve um elevado consenso em temas como, por exemplo, a condução da pandemia por parte do Governo, com algumas críticas implícitas, a forma como as habilitações da população portuguesa devem ser melhoradas para enfrentar os desafios do futuro, em especial na transformação digital, e críticas muito acutilantes relativamente ao desenho e formato do nosso PRR, que foi apelidado pelos dois como basicamente ser uma lista de compras preparada pelo Governo. Viu-se num momento ou outro algum ponto de competição em termos daquilo que é a atuação de ambas as cadeias ou de cada uma delas no mercado português, seja, por exemplo, ao nível de investimento efetuado ou ao nível das metas de sustentabilidade cumpridas. Mas, se calhar, a parte mais interessante desta conversa será aquela que se referiu à transformação digital, sendo por Pedro Soares Santos muito claro nas suas convicções em relação à evolução, eventualmente menos positiva, menos exuberante, do e-commerce no setor do retalho alimentar, em comparação, por exemplo, com o retalho não alimentar. Defendem muito esta questão da prevalência da loja física em relação à evolução e à importância para o consumidor, a proximidade como um valor muito importante, e não negando o crescimento da cota de e-commerce global, não deixou de ser bastante menos efusivo, por exemplo, a Presidente da APED, Isabel Barros, na sua intervenção inicial. E falou bastante da questão das rápidas de entregas como um fator-chave para o futuro, o chamado Quick Commerce, como agora se intitula, sendo muito crítico, por exemplo, em relação à disparidade concorrencial e à pegada de carbono que os mega-operadores, os operadores gigantes globais têm ao nível do e-commerce, apostando, claro, nesta questão da proximidade como um fator de sucesso e um fator de preferência do consumidor. Sendo um debate relevante, há que dar claramente os parabéns à APED e a Gonçalo Xavier, seu diretor-geral, por ter conseguido deixar este marco no panorama do retalho em Portugal. A fechar, duas notas, como é usual. A primeira para a divulgação dos dados mais atuais, já do fecho de abril, e para a desaceleração do mercado. E esta desaceleração pode ter aqui dois efeitos conjugados. Um primeiro de comparação, obviamente, com o que aconteceu no período homólogo do ano passado, mas também já há algum sinal de crise económica que se começa a sentir. Uma segunda para a conferência da grande consumo que vai ocorrer esta semana, muito focada no tema da dinâmica promocional, em que julgo que, mais do que perceber as estratégias específicas de cada operador ou de cada fornecedor, é muito relevante discutir a forma como o mercado deverá agir para não perder o consumidor impactado por uma crise económica no futuro próximo. E antecipar, claro, as eventuais tensões que essas dinâmicas tenderão a gerar. Bom dia e boa semana de trabalho.